Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata, bem-vindos de volta ao meu canal. Espero que esteja tudo bem com vocês, espero que vocês tenham assistido ao vídeo anterior. Nós vamos falar aqui desde o início, não deixe de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar os vídeos para a gente aumentar a nossa comunidade aqui. Não sei se já aparece para mim alguma opção de hypar, eu acho muito provavelmente não. Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o Instagram. O Instagram, como você sabe, né, igual eu falei, estou voltando para cá. Eu passei a ficar totalmente lá no Instagram produzindo conteúdo. E eu, como produtora de conteúdo, a gente gasta muito tempo lá. Só que, ao mesmo tempo, a gente também consome. O Instagram, ele virou como se fosse uma TV aberta. Então, a gente consome notícias, a gente consome muita coisa, mesmo até produzindo conteúdo. Principalmente eu, que sempre fiz tudo sozinha, né? Eu não tenho editora, não tenho quem faz capa, quem faz nada para mim. Tudo sou eu que faço sozinha pelo telefone. Então, a gente acaba consumindo muita coisa lá. E eu não estava dando conta mais de produzir da forma como o Instagram estava exigindo. Vocês vão entender isso mais para frente. Por quê? Cada vez que o algoritmo muda, ele exige novas coisas dos produtores. Agora, se vocês ainda estão muito tempo lá no Instagram, vídeos fazendo propaganda de produtos da Shopee e tal, algum tempo atrás eram vídeos com uma voz robótica. Tinha um texto, uma voz robótica que falava do produto. Então, era a imagem do produto com uma voz robótica. Isso era uma moda que estava tendo. Aí depois passou a ser a pessoa mesmo falando, a pessoa dublando. Então, cada vez o Instagram ele vai produzindo uma forma, ele vai impondo uma forma de produzir conteúdo. Dos vídeos longos que tinha antigamente, agora é vídeo curto, né? Antes era 30 segundos, agora é 3 minutos. Mas nem os vídeos de 3 minutos as pessoas estão assistindo mais, porque elas querem só ver como se fosse o título da notícia. Ninguém lê a notícia, é só a nota da manchete. Só a manchete, ninguém quer saber detalhes, porque está todo mundo viciado. E eu não consigo produzir esse tipo de conteúdo. O tipo de coisa que eu falo no Instagram, você precisa de detalhes. Você quer realmente saber defender alguma coisa, você tem que saber detalhes sobre isso. E não é o tipo de coisa que está sendo consumido lá no Instagram há muito tempo. E eu, como consumidora que estava sendo do Instagram, eu percebi que estava me fazendo muito mal. Muito mal. Estava aparecendo cada vez mais notícias assim. Só notícia ruim, você se alimentar só de notícia ruim não é legal. Eu estava ficando muito ansiosa, muito deprimida e também muito frustrada. Porque eu vi, tipo assim, eu estava praticamente falando com as paredes. Um dos últimos vídeos que eu fiz foi o meu vídeo, assim, que mais viralizou organicamente, digamos assim, se você for pegar em números absolutos. Eu acho que eu nunca tive um vídeo com tanta visualização e com tanta curtida. Curtida, a pessoa curtiu, mas a pessoa assistiu o vídeo. Quando você vai pegar os detalhes lá, o meu vídeo tem quase 3 minutos e a maioria absoluta das pessoas assistiu 37 segundos. Teve, se não me engano, eu acho que 60, passou de 60 mil visualizações, só que só 2% dessas pessoas realmente foram até o final. Então, assim, não estava dando certo mais para mim. Não estava dando certo mais para mim, principalmente que lá você tem que fazer vários posts várias vezes por dia, as pessoas estão sempre te vendo, elas sempre querer continuar vendo seu conteúdo, e eu não consigo, eu não tenho tempo para fazer isso. As pessoas não imaginam a quantidade de tempo que se gasta para fazer um vídeo de 3 minutos. Você tem que encher de frufru, você tem que parecer um mico de circo, encher, são muitas coisas que tem que colocar na edição para a pessoa prestar atenção do vício que está acontecendo com o Instagram. Nunca, em nenhuma época, tivemos uma exposição tão grande a estímulos rápidos, intensos, intermináveis, né? Vídeos curtos com cortes frenéticos, efeitos, músicas viciantes, aquelas musiquinhas que estão fazendo sucesso, notificação constante.
o feed infinito, recompensa instantânea, jogos que nunca terminam, compra rápida, pornografia está cada vez mais acessível e por aí vai. O nosso cérebro foi criado para viver num mundo de ritmo mais natural, de recompensa mais espaçada, não recompensa instantânea toda hora. Então ele está sendo obrigado a funcionar como se estivesse dentro de um cassino, 24 horas por dia, com um acúmulo de informação, como se fosse uma glutonaria de informações soltas que vão se acumulando na nossa cabeça, e na verdade não serve para nada, porque a gente não está aprendendo nada, é só estímulo, estímulo. Quando a gente recebe um estímulo prazeroso, a gente compartilha geralmente, se vocês forem ver, as pessoas gostam de compartilhar coisas como se fosse uma patada para alguém. A maioria das vezes é assim. O nosso cérebro libera a dopamina, que é o chamado sistema de recompensa. Se isso acontece em doses normais, tudo bem, é assim mesmo que funciona. Mas quando vem um estímulo atrás do outro, repetido e cada vez mais intenso, o cérebro ele entra como se fosse num modo de sobrevivência para se proteger. Então ele reduz a sensibilidade a estímulos aos receptores, exigindo cada vez mais estímulos maiores para poder sentir o mesmo prazer. Então, a gente diminui o interesse por atividades lentas, profundas, calmas, a gente fica entediado rápido. A gente passa a ser compulsivo porque a gente quer recompensa rápida. Então, isso é um vício, né? Parece que eu estou falando, eu estou escrevendo algum vício em droga, mas o cérebro se comporta da mesma forma com vários tipos de coisa. E as redes sociais estão funcionando como um fornecedor. Os aplicativos, eles são projetados por engenheiros de comportamento, neurocientistas. Então, eles sabem como prender a nossa atenção, para a gente ficar cada vez... Vocês já perceberam como é que meia hora, você fica meia hora, 1 hora, 2 horas ali rolando feed, você não percebe, porque o seu cérebro está hipnotizado com a quantidade de estímulos, tudo feito para você ficar ali. O Instagram, como eu falei, ele muda o algoritmo o tempo todo, os produtores de conteúdo para se adequar para o conteúdo ficar viral. Então, está na moda, qual a melhor forma de produzir conteúdo? Como as pessoas vão acessar mais? Então, o que faz? São vídeos curtos, palavras simples, corte rápido, história emocional, explosão visual, transição dinâmica. Cada detalhe é calibrado para ativar seu cérebro como uma máquina de caça-níquel, né? Igual como eu falei, como se a gente estivesse no cassino. E talvez assim, o mais perigoso de tudo, não tem fim. Você fica ali rolando aquele feed infinito, caçando a próxima coisa que você vai compartilhar. Você fica ali o tempo todo, né? Foi-se o tempo que o Instagram foi um lugar que a gente produzia conteúdo. E como que isso nos afeta? A gente costuma falar muito de como afeta crianças e adolescentes, né? Que até ali a adolescência, eles estão na fase de formação do córtex pré-frontal, que é justamente a área de autocontrole. Então, o excesso de dopamina, ele vai ser, assim, um perigo. A criança ela vai se acostumar sempre com esse excesso de emoção, ela vai reduzir a capacidade de atenção, vai aumentar a impulsividade, vai criar um tédio constante que precisa de um estímulo o tempo todo, vai dificultar a leitura, o estudo, o silêncio. Ler um livro, se não for daqueles best-sellers contemporâneos horríveis, que tem uma montanha russa em cada página de emoção assim, não vai servir. Vai aumentar a ansiedade e a irritabilidade. Só que muita gente não fala que também afeta os adultos. A gente perde a capacidade de foco, a gente tem dificuldade de terminar tarefas longas, ansiedade, baixa motivação, queda de produtividade, dependência de estímulo, até perda de memória. A gente tem uma sensação de vida acelerada, esvaziada, porque a gente está sempre olhando a vida perfeita dos outros ali no Instagram, e a gente olha para a nossa vida, a gente acha que a gente não conseguiu nada. Querendo ou não, mesmo que você ache, eu não olho, mas a gente acaba olhando, por que eu não consigo fazer aquilo? Por que eu não consigo estar com a minha casa arrumada todos os dias, o tempo todo? Por que a minha mesa não está posta, né? E é por isso, sim, a gente está vivendo uma epidemia, a gente está ficando exausto mentalmente. As pessoas passam horas sentadas fazendo nada, só que o cérebro não descansa, ele está sendo bombardeado
o tempo todo, estímulo o tempo todo. Só que sim, a boa notícia é que a gente pode se recuperar disso. A gente pode reduzir os estímulos digitais, a gente pode se propor a ficar algum tempo fora da rede social, evitar pegar o celular logo que acorda, evitar ficar no celular antes de dormir. A gente precisa passar mais tempo com a nossa família, com os nossos filhos, ler mais, fazer atividades mais lentas, que não tenham recompensa imediata. Oração, leitura bíblica, o nosso cérebro precisa respirar. Você consegue fazer alguma atividade sem o seu celular do lado? Uma atividade simples. Eu, por exemplo, eu estou tendo uma dificuldade por exemplo, eu gosto de arrumar a cozinha ouvindo alguma coisa no telefone, e até um vídeo longo, mas não deixa de ser uma rede social, não deixa de ser um vício que eu preciso estar ouvindo alguma coisa ali. Então, eu estou fazendo um exercício na parte da manhã de tentar não pegar no telefone, porque eu preciso descansar meu cérebro. Se eu quero voltar a ler, se eu quero voltar a estudar, eu preciso desacelerar o meu cérebro. E eu recomendo imensamente que vocês tentem fazer o mesmo. Tenta, assim, passar o final de semana mais focado na família, ir para um parque, uma pracinha, ir tomar um sorvete, né, nesse calor que tá. A gente precisa desacelerar o cérebro um pouco. Eu estou vendo sintomas, assim, em mim. A ansiedade, uma certa frustração porque eu não consigo fazer tudo que eu queria, ao mesmo tempo que eu não tenho paciência com o processo. Eu preciso recuperar isso. Eu quero pegar um livro, eu quero falar sobre o livro, mas tem um processo de leitura do livro. A gente precisa voltar a ter paciência com o processo. As crianças precisam ter paciência de esperar chegar ao final. Não ter a recompensa no meio, tudo quebrado. A recompensa tem no final. Tem um seriado que eu gosto muito de assistir, vira e mexe eu reassisto. Chama Bones, que é sobre uma dupla, que é um agente do FBI e uma mulher que ela é uma cientista superdotada. Acho que chegou um livro. Uma coisa que eu preciso fazer, por exemplo, voltar a fazer atividade física. Até esse tempo o Instagram está me roubando. Minha memória tá ruim, eu fui atender a campainha, voltei e esqueci completamente o que eu tava falando. Na hora que eu fui editar o vídeo que eu vi, que eu tava falando de seriado. A gente vê no seriado, essa cientista, ela é um gênio. Só que ali é o resultado dela trabalhando. E a gente esquece de ver o processo, porque mesmo ela sendo muito inteligente, ela estudou durante muitos e muitos anos, fez graduação, pós-graduação, lá é PhD, né? Então ela estudou muito. Foi um processo longo dentro da história ali para ela chegar no posto de antropóloga forense do FBI. Só que a gente olha para isso, a gente vê só o resultado. A gente quer ser igual a cientista formada, mas a gente não quer estudar tanto que ela estudou. Voltando, uma coisa que eu estava notando também era a minha memória. A minha memória estava ficando muito ruim, porque a gente fica esse vício, né, de curtida, de ficar olhando visualização, essas coisas assim, a gente fica preocupado, pensando só nisso, ficar olhando o telefone o tempo todo, notificação o tempo todo. Então, por exemplo, no meu Instagram, eu não saí do Instagram, tenho o perfil principal, eu deixei ele lá, mas eu não estou mexendo nele mais, eu estou mexendo com o perfil secundário, que está aqui na parte principal do canal, postando minhas leituras, mas não estou olhando tanto assim, não sei se eu vou postar lá todo dia ou não, porque também, querendo ou não, o tempo que eu estou gastando, digamos assim, para escrever por lá, eu posso estar lendo, produzindo por aqui. Eu estou com vários projetos de leituras, e são projetos longos, eu fiz questão de projetos longos que eu quero fazer, porque eu quero, assim, eu preciso voltar a fazer meu cérebro ler como eu lia antes. Eu estou indo muito devagar, porque eu estou com problema de concentração. Então, eu estou lendo, eu peguei livros mais finos, eu estou lendo no momento esse aqui do C.S. Lewis, ele é fininho. Não estou lendo em um dia, porque eu não tenho esse tempo todo, mas eu estou
voltando o meu cérebro ao ritmo de leitura que eu lia antes, que eu lia numa velocidade até legal, mas eu fui perdendo isso com o tempo e agora estou querendo recuperar meu cérebro. Eu estou com um projeto, eu estou fazendo um projeto para estudar sobre literatura, nada profissional, uma coisa que eu quero fazer, que eu vou colocando aqui no diário de leituras e tal. Eu quero, estou quase acabando aqui um projeto das Irmãs Brontë que eu quero fazer. Então, eu vou reler as obras dela, que eu já li, e vou, depois do projeto sobre estudar literatura, eu vou colocar em prática com elas e também eu vou voltar a ler Tolkien. Ai, que saudade! Eu quero um projeto com o seu marido, um projeto com o Hobbit vai ser um pouco maior, depois, bem mais para frente, vai ser com o Senhor dos Anéis, é muito grande, muita informação, e tem muitos livros aqui do Tolkien que eu ainda não li sobre a Terra-média, como é que chama outra natureza da Terra-média, de Barato, poeira, que eu não peguei para ler. Eu tenho alguns livros aqui que eu adquiri com o tempo, livros que o Tolkien se inspirou para poder escrever, que eu quero ler também. Então, são projetos longos, eu quero projetos longos, como eu peguei o Teologia Sistemática que eu falei, que eu vou ler um capítulozinho por semana, então eu vou demorar assim, 1 ano e meio para poder terminar, ler essa Teologia Sistemática, porque eu quero voltar a exercitar meu cérebro, né, gente? Eu estou ficando velha. Então, eu não posso deixar meu cérebro morrer antes da hora. Eu preciso realizar. E eu queria que vocês pensassem sobre isso também. Até assim, eu prefiro hoje assistir aulas, vídeos longos no YouTube, a rede social que eu estou mais consumindo. Eu não vou ser hipócrita de falar para largar de ver o celular, porque eu não largo e eu estou aqui, mas eu acho muito melhor um vídeo longo com uma aula, um documentário, alguma coisa assim, que realmente seja um conteúdo que eu estou consumindo, não só uma frase, do que no Instagram. Hoje eu me sinto melhor assim, eu estou muito mais calma, eu estou curtindo muito mais minha casa com isso, porque o Instagram parece que ele te prende lá dentro. E isso está sendo horrível. Me conta aqui nos comentários como é que está sendo a sua relação com a rede social. Você sente que você está ficando muito tempo? Como que está isso? E assim, não deixe de curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.